boa noite, internautas da Orlense TV. Estamos aqui com mais um programa feriado, mas estamos aqui firme e forte com mais um convidado especial, né, numa quinta-feira. Estamos aqui hoje com Constantino. Estamos aqui hoje com Constantino Rodrigues de Freitas, ele que é... Nem vou falar o que ele é, né? Eu vou deixar ele se apresentar. Boa noite, Constantino. Boa noite, Júnior. Obrigado pelo convite. Honrado de estar aqui. Saudações ao pessoal dos bastidores aqui, Daniel, Romilda, Leandro. E saudações aí para os ouvintes da TV Orleans e aos biodanceiros que estão acompanhando aí o programa certamente. Biodanceiro, nossa senhora. A nossa temática hoje é a grandeza humana, né? E a gente vai trazer essa grandeza humana de uma perspectiva da biodança, né? Então, abraços a todos os biodanceiros, é isso? Biodanceiros, isso, né? A gíria. Então tá. Antes de a gente começar a nossa entrevista, vamos soltar um vídeo aí para o pessoal entender o que é a biodança, e aí a gente já entra no nosso programa aqui, já afinados. Mas antes do vídeo, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. Hoje a gente está com a 3D Telecom, a gente está com o Brat Automóveis novamente desde o início, e a gente está com a Conecta Informática, né, do nosso amigo Júlio e Eduardo Bianco. Abraço para vocês e agradecendo o patrocínio. Vamos de vídeo, Daniel. Que beleza de vídeo, Constantino. E assistindo esse vídeo aqui, né, para os nossos internautas, vamos para a nossa primeira pergunta, que eu acho que é importante. O que é a biodança, né? Como é que ela iniciou no mundo e como é que ela foi introduzida no Brasil, assim? Eu acho que a gente precisa saber o que é essa biodança que eu ouvi falar, de certo, né? E quero apresentar para os nossos internautas, para eles terem conhecimento também do que é, né? E já conheceu também, né, Júnior? Já conheceu? Tivemos a oportunidade de vivenciar um pouco a biodança. Então, a biodança é um sistema, basicamente, de desenvolvimento humano, para auxiliar no desenvolvimento humano. Então, é um instrumento que se utiliza através de música, através de movimentos, através de um ambiente protegido, que a gente normalmente faz, né? Num lugar onde possa ficar só a gente que está dançando. E se usa muito o grupo, é uma atividade em grupo, né? Com o propósito de autoconhecimento, de desenvolver o ser humano, de reeducar as questões afetivas, de uma maneira geral, né? E de conectar com as funções originárias da vida. Essa é a ideia assim, da biodança, né? E quais são essas... falou assim, conectar com as funções originárias da vida. Né? Quais são essas funções, Constantino? As funções originárias da vida estão ligadas com a conexão com o teu instinto, né? Nós trabalhamos a biodança, né, com o propósito de reconectar com um período, no caso, anterior à cultura. A biodança trabalha dentro do que nós chamamos de princípio biocêntrico. O princípio biocêntrico é aquela conexão que nós, seres humanos, temos com o cosmos, que foi da onde a gente veio, né? Todos nós tivemos origem dentro de uma estrela. Todos os elementos que nos compõem foram gerados nas estrelas, né? No início, no Big Bang, era o hidrogênio, né? Depois foi formando sóis, e nesses sóis os núcleos de hidrogênio foram se fundindo, virando hélio, lítio, boro e por aí vai, e todos os elementos se formaram numa estrela que depois de explodir semeou pelo espaço todos os elementos que nos compõem, né? E pelo princípio, né, que Humberto Maturana e Francisco Varela, que são dois biólogos chilenos, trazem, né, da autopoiese, né? Ele traz o princípio que a vida se cria, que a vida vai se estruturando. E essa é a nossa base. Então, o cosmos existe na visão da biodança para que a vida exista, né? O pessoal fala, foi uma combinação ao acaso.
né? É a teoria mais... Bom, como é que todo mundo foi se encontrando, dois hidrogênios com oxigênio e formou a água, e como é que depois foi formando a proteína e foi formando toda a base de carbono, né? Que a gente somos seres de carbono. Como é que isso aconteceu? Foi um acaso? Biodança vem e diz, não é um acaso. Nós estamos conectados e o universo, desde o princípio, né, ele se criou para produzir a vida. Então, no nosso conceito, o cosmos, o universo, todas as energias cooperam e convergem para que a vida aconteça. Tanto que tu passa uma noite ali, tomou um porre, ficou mal, tudo, deita, dorme, e de uma forma totalmente inconsciente há uma conspiração dentro do corpo, né, que te restaura, que te traz a vida de novo, né? Tu te machuca, tu te fere, o corpo se restaura. Tem uma energia que a gente não usa de forma consciente, né? Usa normalmente de forma inconsciente, que está atuando a todo momento e está promovendo a vida. Então, para nós, a percepção da vida, ela antecede a cultura. Ela é antes da cultura, né? Porque na visão da biodança, a cultura, quando chega, né, e a cultura que nós vivemos é uma cultura de morte, né? Uma cultura que leva comida envenenada para os seres humanos, de uma maneira geral, né? Um ar poluído, né, com qualidade duvidosa, principalmente nas cidades grandes. Uma cidade normalmente cinza. O ambiente agressivo, a competição do sistema, né, enquanto que as células cooperam para que a vida aconteça, e esse é o princípio da vida, o sistema é competitivo, né, e a competição gera essa coisa do mais fraco, do mais forte, dessas comparações, que é a antivida. Então, o princípio biocêntrico que diz que, né, que a vida vem e nós estamos conectados com essa energia cósmica que já trouxe a vida lá de trás e conspirou para que tudo acontecesse, né, ela é antissistêmica, né, no sentido de que o sistema ele promove a morte. Então, é essa a ideia da biodança, trazer mais vida para a vida. Vida para a vida, olha que bacana isso. Vamos ver quem está conectado aqui. Fernando Guimarães, boa noite. Marisa Valdecem, boa noite. José Luiz Batista. Cirlei Bernardo, minha prima, que bom te ver aqui, Cirlei. Cecília Santina, Irene Vieira. O programa vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado sim, né? É bom estar ao vivo aqui acompanhando, mas vai ficar gravado, todos os programas ficam gravados, né? Maria Otília Volpato, boa noite para todos os nossos internautas conectados aqui. Como é que ela surgiu no Brasil? A biodança foi criada no Chile. No Chile, isso, por um né? professor na época, ele já nos anos 50, quando escrevia para sua esposa querida e amada, que ele também era poeta, né? Ele falava para ela que já estava pensando num sistema envolvendo música e dança, já com os alunos, né? Depois ele virou psicólogo, ele é psicólogo, antropólogo também, né? E foi convidado pela Universidade de Medicina no Chile para fazer um trabalho com doentes psiquiatras. Naquela época existia, hoje menos, né? Mas existia assim, aqueles hospitais psiquiátricos. E aí começou a testar músicas, né? Então, num certo momento, ele colocou músicas bem lentas, suaves, né? E quando voltou no outro dia, as enfermeiras tudo reclamaram, o pessoal não dormiu de noite, ficaram mal, né? E ele foi percebendo, bom, as músicas mais calmas levam a pessoa para dentro, se a pessoa já está enrolada, vai ser pior ainda. Botou sambas, músicas alegres, e as enfermeiras depois disseram, nossa, que todo mundo dormiu tranquilo, etc. Né? Então, ele foi percebendo, né, que as músicas têm um caráter, né, de ativar a identidade da pessoa, a pessoa se mostrar, etc., e outras de jogar para dentro. Né? E em cima disso, ele montou uma metodologia que depois ele foi muito perseguido, depois nos anos 60 no Chile, foi para a Argentina e chegou no Brasil aqui nos anos 70, e se instalou em São Paulo, mas enfim, difundiu a biodança em todo o Brasil. Naquele tempo o nome não era biodança, ele chegou com o nome da psicodança. Conselho de Psicologia foi para cima, ameaçaram prender tudo, ele trocou o nome para biodança. E aí se instalou no Nordeste brasileiro, São Paulo, Rio de Janeiro, estruturou no Brasil e depois foi para a Europa, onde estruturou também na Europa. Né? Nós temos aí eu acho que pelo menos 50 países do mundo com biodança, e nós temos várias escolas de formação, tem 4 no Rio Grande do Sul, 3 aqui em Santa Catarina,
depois de São Paulo tem outras escolas, Rio de Janeiro, Brasília, por aí vai. No Brasil todo ela está estruturada e é uma metodologia única que a gente chama Sistema Rolando Touro. Então, quando a gente fala biodança, no Sistema Rolando Touro, que foi a pessoa que inventou, esse chileno, né? Que aí, agora dia 19, ontem, Júnior, né? 19 de abril? Que aconteceu? O dia que ele nasceu. No dia 19 de abril, então. E é o Dia Internacional da Biodança. Tem algumas fotos ali, Daniel, tá no... O Dia Internacional da Biodança, então, no dia 19 de abril, comemoramos em todo o Brasil, em todo o planeta, aliás, né? Todo o planeta, todo mundo postou vídeos, fotos do Rolando Touro, né? Que nos deixou já desde 2010, ele não está mais com a gente, né? Então o sistema se mantém ainda, Júnior. Algumas ações acontecendo na região, a nível de... do dia 19 de abril? Vários lugares está tendo, na verdade, o mês todo a gente vai estar comemorando, né? Está tendo em alguns lugares biodança na praça, grupos de biodança dentro do SUS, está tendo várias atividades para mostrar o que é biodança, né? Porque na medida que a pessoa conhece, ela vê se encaixa ou não, e é uma metodologia que realmente traz mais vida para a vida, no sentido de que melhora bastante a vontade e aumenta a alegria de viver. Coincidência ou não, a gente traz o Constantino aqui para falar sobre biodança justamente no mês da biodança. E não tinha esse conhecimento, assim, né? Eu acho que outro momento histórico importante é a gente pensar na desconstrução, né, do modelo psiquiátrico, de hospitais psiquiátricos, que hoje a gente pensa numa condição mais humanizada, né, para as pessoas que têm transtornos mentais. E aí a biodança também contribui nesse processo de desconstrução desse modelo, né, hospitalar que a gente tanto é contrário nesse primeiro momento. Eu conheci a biodança e, assim, fazendo várias coincidências, né, no meu segundo semestre de faculdade, na disciplina de dinâmica de grupo. Hoje deve ser processos grupais, outro nome, mas eu tive a disciplina de dinâmicas de grupo. Sim. Na faculdade, e eu fiz um trabalho sobre biodança, né? Um trabalho teórico, assim, simples. Primeiro ano de faculdade, segundo semestre. Então, eu estava relembrando esse processo, né? E eu fiz um trabalho escrito sobre biodança em grupo, enfim. E depois tive o prazer de conhecer o Constantino quando iniciei meu trabalho em Gravatal, no NASF de lá, né? E aí essa proximidade, ela vem muito bacana. Então, gostaria de saber, assim, Constantino, como é que a biodança entrou na tua vida, em que momento, como é que foi, como é que ela chegou até ti? Então, eu sou gaúcho de nascimento, né? Morava em Porto Alegre e lá pelas tantas, assim, o sistema estava tão pesado para mim, tão difícil viver na cidade grande, achava muito agressiva, né? Porque o ambiente é agressivo, o ambiente da cidade é um ambiente antivida mesmo, né? E eu entrei num processo de querer largar tudo que eu estava fazendo e reiniciar. E assim, em 1986, eu vim parar aqui em Gravatal e logo em seguida uma amiga minha que estava virando professora em Rio Fortuna, tá, fez um grupo experimental lá e eu fui conhecer, me encantei, comecei a praticar a partir dali, né? Me apaixonei porque realmente mudou a minha vida, minha formação em engenharia mecânica, Júnior. Eu era muito racional, não conseguia chorar, tinha dificuldade de chorar, tinha dificuldade de integrar a parte emocional do meu ser ao meu ser inteiro, né? Então, era mesmo cabeção mesmo, né? Assim, fruto de uma escola que faz isso, né? Que trabalha com a razão e só a razão, né? Deixa muitas vezes a emoção de lado, né? E a vivência também não é considerada. Então, nesse momento, eu senti que ampliou meu ser, que ajudou muito na minha vida, me ajudou a me encontrar mais, a saber quem eu era. E a partir dos anos 2000 comecei a estudar biodança. Fui fazer escola de biodança, fiz uma vez, fiz duas vezes, e a partir de 2011, 2012, eu comecei a criar grupos de biodança aqui na região, me formei professor, depois fiz um curso de didatas de professor, e aí também comecei a dar aula em escolas de biodança, né? Hoje ajudo a formar novos professores aqui no estado de Santa Catarina, mas realmente mexeu e continua mexendo com a minha vida, né? Ela mexe muito porque a biodança a gente pode falar um monte, né? Mas tu já fez, sabe como é que é, Júnior? Ela é vivencial, né? Ela é ali, é o encontro humano, né? O Rolando Touro dizia assim, ó, é no encontro com o outro que eu tenho notícias de mim.
Então, na medida que a gente se encontra, né, em grupo, a gente vai tendo muita informação a respeito de quem a gente é. Então, a gente valoriza muito o encontro humano. A biodança faz isso. Vamos, então, clarificar mais para os nossos internautas aqui, mas eu quero aproveitar quem está aqui ao vivo aqui. Vamos ver. Inara, coisa boa ouvir sobre biodança, ainda mais vindo pelo Constantino. Beijo, Inara. Luzia, boa noite. Eu não vou falar sobre Luzia Bianca Berton. Boa noite, bom demais ouvir a experiência de biodança. Dançou a primeira vez semana passada. Opa, muito bom. É iniciante, então. Mônica, boa noite, que maravilha, um espaço para falar sobre vida, parabéns. Valmira, que maravilha. Viva a biodança, viva o Consta. E temos aqui boa noite. Mara, Alfredo. Opa, Alfredo, grande camarada de Guarupá, eu acho, né? Perto de Joinville. Lauri, nossa, Lauri está sempre acompanhando a gente, uma pessoa que eu admiro muito, assim, de coração. Sônia Maria Voz, gratidão por essas experiências. Qual é o objetivo da biodança e como é que a gente pode relacionar a biodança com a grandeza humana, né? Porque quando falou, vamos falar sobre a grandeza humana, opa, e aí? É relacionada ou não é relacionada à grandeza humana? Qual o objetivo e como é a relação com a grandeza humana, né? Essa grandeza humana que é muito subjetiva, se a gente pensar, né? A biodança, ela vem trazer mais vida para a vida, tá? Ela vem exatamente contrapor esse sistema de morte. Esse é um propósito sem sombra de dúvida e ela atua a nível pessoal, então ela ajuda a pessoa a se integrar consigo mesmo nas suas 3 dimensões, né? A parte mental, com a parte emocional, com a parte que como ela funciona na vida. Então, ela busca a coerência existencial. E a coerência existencial tu encontra quando tu faz aquilo que tu pensa e aquilo que tu sente. Então, esse é o processo. Ela busca te integrar também contigo mesmo, num relacionamento a 2 e também em grupo. Tá? Então, ela tem essas intenções. E Rolando Toro falava, já desde que dava aula, que observando o sistema de educação, os grandes homens, né, os grandes artistas, os grandes músicos, Beethoven, Chopin, etc., praticamente não são ouvidos na escola. Então, se tem pouca informação sobre a grandeza humana. Então, ele observou que, na verdade, na escola a gente não aprende nada sobre a grandeza humana, que há uma deficiência nesse sentido na nossa formação. E aí ele traz, né, que existe um espaço dentro de nós onde habita o sagrado, o melhor da gente. E ele chamou de numen. Ele chamou de inconsciente luminoso. Esse é um lugar dentro de nós que nós podemos acessar. Aí ele traz a informação de que para acessar esse melhor que tem dentro de nós, a pessoa precisa desenvolver o amor, o amor não só o amor de Eros, né, por se apaixonar por alguém, mas o amor pelos filhos, o amor pelos companheiros, pelos amigos, o amor por si mesmo, o amor em todas as dimensões, e aí os gregos trouxeram muitas classificações sobre isso. Então, o amor fraternal, o amor de pai, o amor de mãe, né? O ser humano precisa desenvolver o amor. O ser humano precisa desenvolver a coragem. A coragem para estar vivo, para dar um passo, para acordar de manhã, para avançar. A coragem, né, para ir além do que ele é. A coragem para enfrentar os seus medos. Né? Os medos estão sempre presentes nas nossas sombras, estão lá. Né? Então, a coragem é um trabalho de conexão de luz e sombra. Então, ele fala nessa coragem, não no sentido daquela coragem enlouquecida aí do pessoal aí, escaladores, saltadores aí que a gente vê, né? Que às vezes tem coragem demais, porque coragem excessiva é um problema também, né? O medo é um instinto básico, primário, que faz preservar a tua vida. Sobrevivência, né? Sobrevivência. Então tem que achar esse equilíbrio entre coragem e medo, mas não se pode paralisar a vida por falta de coragem. O terceiro aspecto que ele traz com relação a isso é iluminação. Né? Então, o que ele fala com relação à iluminação, né, é no sentido não da pessoa ficar lá numa caverna, numa posição e encontrar a iluminação. Ele fala a iluminação no sentido de tu iluminar o outro, de tu fazer a luz do outro brilhar. E quando essa luz do outro brilha, a tua luz brilha também. Quando tu dá um sorriso para o outro, tu está iluminando.
o outro sorri, ele te dá um retorno. Né? Mas também, né, quando tu ajuda o outro, quando tu dá uma força, quando tu ilumina com a tua presença, só a tua presença pode iluminar o outro, tu sente a iluminação em ti. Né? Então, nesse processo, assim como o amor também, ele traz assim, ó, quer se sentir amado? Ama primeiro, não fica esperando se amar a vida inteira para depois amar alguém. Ama, que o amor retorna, né? E o último aspecto que ele traz é ele chama de íntase, ou consciência ontocosmológica. O que é isso, né? É tu ser um. A fonte que te gerou foi o cosmos. Tu e o cosmos são um. Tu pertence ao cosmos. Então, essa consciência desperta quando eu estou na natureza, quando eu vejo um pôr do sol nascer, vejo uma lua nascendo, olho para o céu, vejo uma estrela cadente, quando eu estou em momentos, né, ligado com rios correndo, com fogo, né, esses momentos te conectam e essa vivência mais intensa vai te trazendo uma consciência de que tu e o cosmos são um só. Não se colocar à frente da natureza e aí cortar a árvore, cortar tudo, mas te fundir com a natureza e ser um. Então ele fala que se tu conseguir avançar nesses 4 fases, o amor, a coragem, a iluminação e a consciência ontocosmológica, né, tu atinge um estágio onde tu pode conectar com a grandeza humana, onde o melhor, o mais sagrado que habita em você, né, começa a se manifestar em ti. Então é nesse sentido. Sim, algumas coisas que eu sempre trago assim, para as pessoas que eu atendo é justamente essa questão, né? A coragem em excesso, o medo em excesso. Então a coragem em excesso pode te prejudicar, assim como o medo em excesso. Pode levar à morte. Sim, né? Eu tenho a coragem de enfrentar qualquer pessoa na rua ou pegar o carro e andar 200 por hora numa rodovia porque eu sou corajoso. Isso é o que acaba levando à morte ou prejudicando. Então, se falar ser corajoso é bom? Não. Equilíbrio, sim. Ser medroso, ter medo é importante? Sim. É importante ter medo, mas em equilíbrio. Não pode ser uma neurose, né? Sim. O cara ficar fixado e paralisado pelo medo. Deixar de viver por causa do medo, bem essa questão. E uma outra coisa que tu trouxe aqui importante, eu acho que a questão é que a gente não precisa depender dos outros, né? Eu acho que eu posso dar bom dia para ti de manhã cedo e talvez esse bom dia ele venha com retorno, né? Que as pessoas às vezes estão na correria do dia a dia e acabam não tendo tempo para olhar para o outro, né? Então, como é importante dar um bom dia e receber um bom dia. Então, já ilumina. Já ilumina. É ou não é uma iluminação? É uma coisa pequena, mas normalmente vem um bom dia, já vem um sorriso também, né? Sim. E ele traz uma luz para tua vida, né? E é essas pequenas coisas que constituem a vida, né? Então, internautas, amanhã, todo mundo dando bom dia para todo mundo, né? Que eu acho que é importante. Nosso programa Psioquê, patrocinação, 3D Telecom, Brat Automóveis e Conecta Informática. Para quem chegou agora, vamos curtir mais um pouquinho do que é a biodança, assim, que a gente falando. Vamos lá, vamos vendo. Eu acho que vivenciar, né, o olhar ali, experienciar a vivência do que é, né? Vamos soltar o segundo vídeo que a gente tem aqui pra gente, então. Muito lindo essas vivências aqui. Muito, né? E parece que o pessoal fica achando que é só dança, né? Só dançar, mas tem toda uma metodologia ali para desenvolver o ser humano, tá? Nós vamos responder sobre a metodologia, mas olhando esse vídeo ali, percebi que o pessoal de máscara, né? Como é que foi o período da pandemia para os grupos de biodança e agora retornando? Foi paralisado? Paralisou isso. Total, Júnior. Praticamente ficamos aí 2 anos sem biodança, né? Ali era um retorno onde já tinha a possibilidade, as autoridades sanitárias já permitiram, né, que voltasse, mas todo mundo queria estar de máscara. Hoje já estamos tirando a máscara já, porque a gente segue a orientação da vigilância sanitária, o que o município decreta, o estado decreta, é o que a gente segue, tá? A gente quer, se a gente está lutando para preservar a vida, obviamente que a gente vai fazer encontros
Só quando isso acontecer, né? Quando houver essa permissão. E essa tempestade que a gente passou aí, houve uma ruptura total do sistema, ficamos praticamente 2 anos sem biodança. 2 anos. Em todo o planeta, né? Foi Parou, um negócio... Parou. Parou tudo, né? Parou o mundo tudo. parou de certa forma, né? É. Eu acho que é importante, sim, a gente voltar agora, né, a gente regressa à nossa vida, aos eventos, de certa forma. Foi uma paralisação muito bacana, né? Então, eu acho importante a gente sempre seguir as recomendações das vigilâncias, das autoridades sanitárias, e a gente tem que manifestar aqui a importância da vacina, né? Então, a gente está retomando hoje, né, graças à vacina, né? Então, a gente segue nessa questão da importância, pensando que muitas pessoas segue uma linha contrária, assim, né? Respeitamos também, de certa forma, porque não é mais... Acho que é importante a vacinação. Ramon aqui falando, muito show a entrevista do Consta, é um homem de grande conhecimento, realmente, e eu fico muito feliz e contente de estar entrevistando esse homem de grande conhecimento, né? Vamos falar da metodologia, então... Podemos falar, porque que o pessoal está olhando ali, né? Parece que é só dancinha ali, que não está acontecendo nada, né? Mas ali são situações de exercício que a música induz a vivência, porque a ideia é o quê? É que a pessoa entre em vivência. O que transforma na biodança é o movimento, é a vivência, é o aqui e agora, é o estar ali, né? Então, a necessidade para entrar em vivência e sair do córtex, né? Onde a pessoa está presa nos seus pensamentos e na sua cabeça, né? O movimento tem essa coisa, ele te tira do córtex. Porque quando tu tá encontrando alguém, né? E aí tu conecta, e isso a gente treina muito na biodança. A gente treina o quê? Como é que se conecta? Pelo olhar. O primordial é o olhar. Então a gente treina muito o aprender o olhar para enxergar mesmo o outro, né? Então o olhar, ele é muito aprendido. A gente tem exercícios, a gente chama de leque chinês, que a gente bota assim, ó, a mão na frente, fica, sabe, só olha de cantinho, tudo, até que tem uma hora que se revela, para a pessoa ir treinando o olhar, né? Então isso é um ponto importante assim na biodança. O contato, aprender a ter contato, né? Saber a necessidade do contato. O contato é aí desde dar a mão, o jeito de segurar a mão, né? Exercícios a dois de contato, onde tu busca na relação a dois, né? Porque quando há um encontro humano, temos o João e temos a Maria aqui, né? Os dois. Cada um é um ser individual, mas quando tu te encontra com ele, acontece um nós, que é uma terceira pessoa, que é misto das duas pessoas, mas não é nenhuma das duas, né? Ela é um novo jeito de ser. E aí, então, relação de feedback, quando tem um encontro com o outro, né? O outro faz uma reação, tu reage de um jeito proporcional, né? Equivalente, tu tem uma relação... Não, um abusa o outro, ou um vai lá, né? Acontece muito na biodança, o cara prende a mão do outro, segura, leva para lá, leva para cá, como se o cara fosse um robozinho. Não, nós queremos e treinamos desenvolver esse encontro onde o nós acontece, onde esse novo ser surge. E por isso, então, como a gente está olhando no olho, a gente começa a observar que cada ser é diferente do outro, porque tu vai trocando. Com um, com outro, cada um tem um jeito. Não existe dois iguais no planeta, né? Então, isso traz também para a questão que a biodança ajuda muito, que é essa vontade de estar junto com o outro, né? Por quê? Porque tu respeita o jeito do outro ser, tu não julga. O espaço que se cria é um espaço para permitir a pessoa ser quem ela é. Então não tem julgamento, não tem puxar a orelha, não tem dizer que está errado, né? Ou seja, a gente cria toda uma condição para a pessoa poder estar se conhecendo e, através da neurociência, que é o chamado neurônio espelho, na hora que o outro produz um movimento, a tua tendência, né? A história do centésimo macaco é repetir aquele movimento. Tá? Então, por neurônio espelho, né? Então a pessoa agrega, além dos seus movimentos, começa a observar vários outros movimentos e vai agregando no seu ser também os outros movimentos. E o movimento, quando a vivência, tu tá ali dançando com o outro, olhando no olho, criando movimentos, né, que a gente faz, tu sai do córtex. Tu não consegue parar para ficar pensando ali, viajando na tua cabeça. Tu sai, tu fica ali no movimento. Tu mobiliza todo o teu ser e a transformação ocorre,
né? A gente trabalha uma tríade, né? Pensamento, sentimento e movimento. Então, o que a gente faz? Uma forma de mudar, através da educação, tudo, é via cortical, né? É via trabalhar o cérebro ali mesmo, a parte da razão, etc. Como foi o caso, engenheiro mecânico, aprender aquele tudo, né? Outra forma é tu mudar o jeito da pessoa sentir. E a outra forma é mudar o jeito da pessoa se movimentar. Então, nessa tríade, se tu muda o jeito de pensar, tu muda o jeito de sentir e o jeito de se movimentar. Se tu muda o movimento, muda o jeito de sentir e muda o jeito de pensar. E às vezes é muito difícil, né? Até psicólogo sabe lá pelo córtex conseguir fazer a pessoa se transformar. Vai, o vício do cigarro, por exemplo, né? Como tu vai, né? Que tu trabalha com isso também. Aí o cara fica ali, tu fala, o cara sabe tudo, mas não consegue. Não consegue, sim. É difícil de mudar, né? Então, passa por essa situação, a biodança vai direto no movimento. A biodança procura evitar, pela vivência, essa coisa do cortical. Claro que a pessoa, para entrar em vivência, tem que se entregar e confiar no que está acontecendo na aula, né? Não pode ficar desconfiado, senão ela vai de novo para a cabeça, né? Acho que isso que é bem importante, porque quando a gente vai ser olho no olho, é pensar assim, pô, a autoestima, né? Tu conseguir olhar no olho da pessoa, né? E quando tu entra numa vivência de biodança, pela tua fala, é justamente aquela coisa no sentido assim, eu posso errar, eu não me importo o que o outro vai pensar. Eu não estou fazendo errado, eu estou apenas me entregando ao processo, né? Não tem errado, por quê? Porque não tem uma pessoa igual a outra. Então o movimento que a pessoa faz é o movimento dela. E outros fazem outro movimento, um terceiro faz um outro movimento, e todos são válidos no nosso universo. E é essa questão, né? Que a gente tem dificuldade de aceitar o diferente, né? Então a biodança vem dizer assim, não. Né? Eu posso fazer, eu posso me permitir, né? Se a gente fosse trazer isso eu sou único. Sim, eu vou atravessar a rua, eu vou sair com uma roupa e vou me preocupar com o que os outros estão pensando de mim. Não, é aquilo, é eu me entregando ao que eu sou. E exatamente. Eu acho que é isso muito... Quando a sociedade adoecida como ela está aqui impõe uma cultura social, de jeito de cortar o cabelo, o jeito de se vestir, o jeito... Quando ela impõe aquilo, muita gente não se encaixa, né? E aí se sente mal. Se sente fora do sistema, se sente excluída, né? Que é um drama que a gente tem na nossa sociedade, muita exclusão, né? E nós precisamos incluir a todos, porque não existe duas pessoas iguais, né? Nós temos que reconhecer, reverenciar, respeitar e dar valor para cada ser que habita esse universo. Efeitos terapêuticos e quais os benefícios trazidos? A gente já falou sobre isso, vamos agregar mais aqui. A base do efeito terapêutico que a biodança traz é o seguinte, nós temos a base, tá, que está por trás de tudo. Nós temos essa conexão com o cosmos. Nós somos um ser cósmico. Tu é um ser cósmico. Quando eu te falo, Júnior, tu é um ser cósmico. O ser que está nos ouvindo aí é um ser cósmico. Foi gerado nas estrelas. Nós somos deuses, nós podemos criar coisas, inventar. Nós tiramos do pensamento do nada. Então nós temos um poder e que nós temos que reconhecer que temos esse poder dentro da gente. Mas vem uma sociedade que te oprime no processo, né? E tu desconecta do cosmos, da conexão cósmica. Tu te afasta da natureza, tu sai. Bom, para nós, o desequilíbrio, que é a doença, né, vem dessa desconexão com o cosmos. Quando tu entra em sintonia com o cosmos, há a tendência de recuperar a saúde, tá? Então essa é a base de tudo. E aí, quando a pessoa, né, a gente desenvolve muito o fortalecimento da identidade das pessoas, a gente desenvolve muito riso, a gente desenvolve com isso vontade de viver e de conectar com a vida. Ora, então... né? Te pergunto, tu como psicólogo, né? Se a pessoa ri bastante, que é um sinal de identidade saudável, se a pessoa tem vontade de viver, as doenças psicológicas, tudo vão reduzir radicalmente, né? Porque a pessoa entra em contato com a sua escuridão, se deprime e tudo, porque ela está imersa numa sociedade onde ela não acredita em que ela é, com baixa autoestima, como tu falou, autoimagem ruim e autoestima ruim, e aí o que acontece, né? Toda essa pressão social faz ele se sentir um nada, que não é nada. A sociedade diz, não, tu não é nada, tu não faz diferença pro mundo. Não, tu faz, o Orlando Toro traz isso, tu faz diferença do mundo, tu é um ser cósmico, tu é um Deus, tu tem valor.
Entendeu? Essa conexão. Cada sujeito tem seu valor, eu acho que é isso. E esse valor se acaba se perdendo, e o meu trabalho é resgatar esse valor. E na verdade, eu acho que é resgatar, fazer que a pessoa reencontre esse valor. E eu vejo a biodança como uma ferramenta, né? Eu acho que é isso muito importante. Entrou aqui o Anderson. Boa noite, Dona Zilda, boa noite. Luciana, Denise e Luciano Sesconeto, boa noite a todos que entraram aqui agora. Mais uma vez agradecendo os patrocinadores, Brat Automóveis, do programa, né? Brat Automóveis, 3D Telecom e Conecta Informática. Agradecemos pelo nosso patrocínio aqui, né, o Psiquê Podcast, nosso terceiro programa. Quem pode participar da biodança? Existem restrições? Qual o perfil das pessoas? Como é que a gente pode classificar quem pode estar? Olha, o meu aluno mais velho tinha 95 anos. 95 então, anos? Não tem problema de idade. Ok. Né? A gente trabalha os critérios, desenvolver as pessoas, autorregulação, por exemplo. É um dos critérios. Né? Então a pessoa vai até onde pode e vai. Então nós temos criança desde bebês, desde meninos, crianças de escola, pré-escola e escola, tá? Então, grupos de jovens, temos biodança com pessoas mais velhas, temos pessoas cadeirantes, temos pessoas surdas fazendo biodança, temos pessoas cegas fazendo biodança, temos, assim, muito, praticamente biodança dá para todo mundo, sem nenhum problema. É só a pessoa querer mesmo fazer, né? Tem que ter vontade de fazer. Então, ela é ampla, não tem restrição, porque a gente trabalha essa tese de autorregulação, né? Então, se a pessoa lá tá, né, com um problema de mobilidade, já não sei, com muita gente, assim, né? Problema de mobilidade, tudo perfeito. Ela respeita aquele limite dele, todos do grupo vão respeitar e a gente vai, né? A gente trabalha essa coisa da escola hoje, né? Que em vez de criar ali turmas especiais, etc. A inclusão, né? A inclusão social, incluir todo mundo. Esse é o princípio da vida e é o princípio da biodança, né? Que gera vida, né? E quando tu traz justamente a pessoas que têm problema em questões de mobilidade, justamente, ou idade, né? Saber o limite, é aquilo que tu trouxe que não existe certo e errado. É o teu movimento que vai contribuir com o movimento do outro. E existe uma troca e um respeito muito grande, né, nesse ponto. Assim. Esse é um dos efeitos maravilhosos da biodança, Júnior, que a pessoa começa a dançar, ela começa a admirar e a gostar de diversidade, sabe? Então a biodança educa muito, né? Para que tu perca essa coisa de que o outro é diferente e não posso me afastar, né? Diminui o preconceito muito mesmo. Eu, por exemplo, no início dançava muito, né? E eu sempre procurava uma mulher para dançar, né? Mas aí a gente se encontra com homens também, né? Vários homens. E aí vai dançar mais junto, tudo. Então ficava meio assim no início, né? Depois eu fui aprendendo, fui perdendo essa fobia, né? Que tinha e, nossa, né? Todos os seres humanos são seres humanos, né? Com valor. Então a gente tem que e vai educar a questão do nosso preconceito, né? É uma fobia construída pela sociedade. Pela sociedade. Culturalmente construída. Não posso abraçar, não posso beijar outro homem, dar um abraço, apertar a mão. Né? Então, dentro do contato, esse é outra coisa, o abraço. Então, a gente aprende a abraçar. Como é que abraça, né? Como é que vai? Qual é a técnica de abraçar? Não, né? No encontro humano, mas o normal é se tu tá com identidade saudável, o corpo todo se encontra. Não é aquele só de peito ou tapinha nas costas, não. O abraço é uma coisa gostosa, né? Quando tu dá um abraço gostoso, parece que tu sentou num sofá que te acomoda, parece que tu ganhou um colo, né? Então ele é restaurador, né? A gente não pode esquecer que a pele é o maior órgão do corpo humano. E na pele estão todos os terminais nervosos que nos conectam com todo o corpo, com as sensações. Então, a gente trabalha muito com carícias também, né? No sentido de aprender o jeito de tocar, né? Como faz uma mãe com uma criança, né? Fazer uma carícia na cabeça. Isso a gente desconecta. Acontece que a pele sente, né? Nós temos experiências com bebês, né? Que foram isolados sem tocar, né? E Le Boyer, né? E nós temos ali experiências de que bebês ficaram, que não tiveram contato, morrem, não basta só alimentar, nós precisamos também de toque. E tudo isso
a sociedade cria um estigma com relação a isso, que tu não quer mais tocar, tem medo de tocar, te afasta do toque, só que precisamos de toque. Nós somos seres afetivos, nós precisamos ser tocados também, né? Então, quando a pessoa não é tocada, a tendência é adoecer e morrer. E Homem por vezes pode... é só falta de toque. Homem pode abraçar, homem pode chorar, né? Pode homem... tudo, Sim, pode tudo, né? E nesse sentido também, uma das questões que a biodança traz é essa coisa de combate ao machismo, né? Porque na medida que tu percebe que somos todos diferentes, que não temos todos iguais, homens e mulheres são iguais. Então, reduz essa coisa de querer dominar, de querer ser o macho alfa, né? De querer ser o chefe da boiada, né? Então, não. Ele leva para um convívio e uma conexão com a diversidade, né? Tu perde esses contatos. Então, falando de saúde, isso é muita coisa, mas nós temos vários casos, gente que não dorme, gente que tem determinados problemas, gente que caminha de um jeito perante a vida e muda o seu caminhar, gente que... Porque a biodança é uma dança da vida, onde lá onde a gente se encontra, a gente faz um laboratório de 1 hora e meia, fazendo coisas mais loucas assim, que a gente não costuma fazer na sociedade, né? Mas a ideia é que tu leve pra tua vida. Então a gente observa, aí o pessoal começa a abraçar a mãe, começa a abraçar o filho, começa a ter essa conexão, leva para essa educação da vida, que é o que a gente quer, não é lá. A ideia ali é que tu aceleradamente tu possa evoluir como ser humano, por isso o sistema de desenvolvimento humano, o que tu demoraria 10 anos em 1 ano. Criando situações de laboratório que talvez tu nunca vai viver na tua vida, mas talvez tu tenha oportunidade de viver. Muda as relações na família, assim, de um jeito radical mesmo, né? Que coisa linda. Vamos aqui para os nossos internautas aqui, nossa, muito bacana aqui as mensagens. Constantino é fantástico, conta informação de valor, gratidão, da Cecília. Maria Otília, que conhecimentos e com explicação, com facilidade de entender. Cecília... Novamente aqui botando amando conhecer sobre esse assunto. Esta ótima entrevista. Marisa novamente. O Consta é um dos melhores facilitadores que conheço. Que pena não conseguir acompanhar, mas não tem problema. Irene fica gravado aqui na página da Orleans TV. Você pode acompanhar depois, mais tarde, quando tiver um tempo, né? Todos os programas ficam gravados e recomendo que assistam, que é muito bacana. Já que o pessoal está tão interessado... Fica no canal do YouTube. Fica no canal do YouTube. E o canal é o canal Orleans TV. Orleans TV. Perfeito, né? Facinho de chegar então. Muito fácil de TV. Aproveitar aqui e falar dos nossos patrocinadores novamente, né? Conecta Informática, 3D Telecom e Brat Automóveis. Agradecido pelo patrocínio. Acho que o pessoal ficou curioso, assim, né? Pelo assunto. E onde é que tu aplica a biodança? Como é que a gente pode... onde é que tu aplica a biodança? E caso alguém queira participar, né, procurar contatos assim, existem grupos na região, como é que está isso organizado, né? E como é que a gente pode ser um facilitador de biodança? Por exemplo, eu não posso... eu vou sair daqui e vou chamar uma galera para aplicar biodança. Não, existe um processo de formação, né? Então, existe um processo de formação, né, que são 760 horas de formação. Uma pós-graduação. Praticamente, é um fim de semana por mês, durante 28 meses. Depois para virar professor, tem que fazer 8 aulas com acompanhamento do professor, né? De um professor já didata, que chama, né? E apresentar uma monografia também, contando, né, alguma coisa sobre a biodança, né, da vivência. Então, nós temos aqui na região um grupo nas Termas do Gravatal às quartas-feiras à noite, onde estamos com a professora Marisa Vandressen, que está se formando e está nas aulas supervisionadas, então e tá a assistindo. turma está indo lá, está assistindo, por isso que ela disse que eu sou o melhor. tá puxando a brasa pro meu assado. E nós temos em Tubarão também uma outra professora se formando, que é a Regina, nas quintas-feiras no Museu Ferroviário, 7h30 da noite, nas Termas e em Tubarão. Tá? Estamos com esses 2 grupos abertos, voltando de pandemia. Nós tínhamos aqui em Criciúma, resolvemos paralisar agora por um tempo em Criciúma, mas deve voltar logo, né? E basicamente isso que nós temos aqui na região. Tem também, hoje já recomeçou na assistência social lá de Pescaria Brava, tem um grupo lá trabalhando com idosos, né? A nossa amiga e professora também, a Chante,
E temos um grupo também lá em a Marilei Santos, lá em Bituba também, fazendo via prefeitura também. E a ideia que nós temos, né, é que possa chegar a todas as pessoas gratuitamente pelo SUS. Eu vou chegar nesse ponto, mas antes tu me trouxe até uma dúvida. Então, por exemplo, assim, o Gravatal e Tubarão é formação ou é participação? Não, é participação para dançar. Para dançar. Para dançar e ter conexão com a biodança. Para qualquer pessoa que queira, né, independente da idade, né, independente do sexo, qualquer pessoa que queira vai lá, vai conectar com a Marisa, né, faz o contato com a gente ali, a gente passa o contato da Marisa, e a partir daí então, se for nas termas, né, se for em Tubarão com a Regina, e a partir daí então inicia um processo de conhecer a biodança. Certo. Né, elas estão trabalhando com iniciantes, a gente tem iniciantes, né, e logo vamos recomeçar um grupo de aprofundamento para quem já está mais de um ano dançando, para poder ir adiante na biodança, porque é interminável, né? O caminho e a ideia é que a gente realize uma ontogênese do momento que nasceu até a sua morte. Então, na visão da biodança, a gente vai mudando e se transformando a cada momento, sem essa de ficar dizendo que, né, tá bom assim mesmo, ou ficar esperando a morte chegar. Não, a vida vai até o finzinho, até o último momento, e tem que ser vivida. Porque se ela não for vivida, a conexão é com a morte e aí tu adoece, porque tu perde essa conexão cósmica, né? Então, é esse o processo assim, do que tem por aqui. E as formações, temos 3 escolas, né? 2 em Florianópolis e uma em Itajaí, né? Onde as pessoas também podem conhecer um pouco mais a Escola Catarinense de Biodança, a Escola de Biodança de Florianópolis e a Escola do Vale do Itajaí, né, que são as 3 escolas que tem hoje no estado. Então fica um convite pessoal de Gravatal, Tubarão, né, conhecer o espaço. Até de Orleans, se quiser ir. Sim, Orleans, até Gravatal, Braço Norte, enfim. E talvez pensar, né, em ampliar em mais municípios. Tem uma pergunta aqui do Alfredo, né, mas antes eu quero fazer um comentário aqui da Vivi Almeida. Parabéns, Júnior, por esse podcast, está super interessante. Marisa, aprendi com ele, né? A Jussiane Camilo, lá da Travessão Braço Norte, interessante, gostei. E Maruí, né? Maruí Pescaria Brava tem para idosos, que mais municípios sigam esse exemplo e tragam para a sua, né, realidade, para seu complemento. Linda, gratificante, tive a oportunidade de passar a experiência na faculdade, o Anderson aqui falando. Mas tem uma pergunta do Alfredo lá de Garuva. O Alfredo é vereador lá em Guaruva e muito atuante, né? Opa! Como eu filtrar as dificuldades na aplicação de biodança? Como filtrar? As dificuldades. Bom, cada um é cada um e cada um está no estágio de evolução, né? Não tem 2 iguais, como a gente está falando aqui. Então, o professor, quando vai fazer o trabalho de biodança, com iniciantes principalmente, né, ele foca naquela pessoa que tem mais dificuldade, para levar o grupo junto, o grupo vai junto, né? Então, as dificuldades que vão aparecendo, né, no caso, no processo de educação, a gente foca naquele que está com mais dificuldade, mas não fala para como fazer, porque a pessoa está expressando como ela vai fazer. Tu vai desenvolver uma série de exercícios, por exemplo, a pessoa vai lá no grupo e não consegue entrar no ritmo. Isso acontece, seguido, né? Tem pessoas que não conseguem entrar no ritmo. Então tu vai fazer muito exercício, caminhares de ritmo, aí vai usar muito samba, vai usar muita coisa para a pessoa aprender a entrar no ritmo. Aí tem pessoas que são duras, rígidas, né? E não fazem esse movimento lateral, que é o movimento da melodia, que é o movimento que favorece o amor, né? Então a pessoa não faz esse tipo de movimento, então aí tu vai botar músicas melódicas, vai induzir a abrir mais o peito nos caminhares, etc., para a pessoa, né, se liberar e conectar com o amor, né? Porque uma das expressões é essa, né? De braço cruzado, peito fechado, e tu vê que muita gente chega no final da vida ali, né, já quase corcunda, o peito todo fechado, né, e não diminui essa capacidade de amar, porque a nossa capacidade é muito grande, né? Não tem limite. Não sei se eu respondi a pergunta dele também, eu entendi, né? Mas... Provavelmente. Mas eu acho que o grande foco eu acho que é essa inversão, né? Quando fala assim, a gente vai pegar quem está em mais dificuldade, e aí os que têm mais facilidade seguem ele,
E aí não se perde aquilo. Se a gente pensar isso no processo educacional da educação das escolas, a gente, esse menino ele tem dificuldade, vamos deixar ele, entre aspas, e vamos seguir com o resto. E teria que ser o inverso, né? O resto vai avançando. O resto vai avançando junto. Porque tu vai dando o exercício igual. E tu nunca diz pra ele que ele tem dificuldade, porque tu respeita o jeito que ele está naquele dia, naquele momento. E outro dia ele pode ter superado, né? A gente vive nesse eterno pulsar entre luz e sombra, né? E nunca acaba encontrando o equilíbrio, né? Ou tá na luz, ou tá na sombra, ou tá na luz, ou tá na sombra. E as pessoas têm dias que não estão bem, né? Tem dias que estão, né, expressando daquele jeito, no outro dia já tá melhor. Então a gente vai avançando, mas tu nunca diz para ele que ele tá errado. Tu nunca corrige. Essa é a metodologia da biodança, né? Porque tu aceita como ele é, tu vai criar condições, a gente chama de... Porque é assim, né? Um ser, tu pode ser tem um potencial de ser um grande tocador de piano. Mas tu nasce num ambiente onde tu nunca viu um piano, nunca encontrou um piano nem nada, o que vai acontecer? Esse teu potencial tá adormecido, né? Tu nunca vai descobrir, né? E quando já o outro nasceu numa casa que tem um piano, tem uma mãe que toca piano, tudo já ensina a tocar. Então, os ambientes, né? A gente chama de ecofatores, onde tu vive, onde tu mora na tua vida, né? Eles podem ser positivos e ajudar o desenvolvimento dos teus potenciais, ou pode ser negativo e atrapalhar o desenvolvimento do teu potencial. Então vai ter potencial que está adormecido dentro de ti, que tu tem, mas, sei lá, pintar, escrever, etc. A gente trabalha com o desenvolvimento de 5 potenciais, Júnior, tá? Para nós é vitalidade, que é a conexão com a vida, potencial humano para se desenvolver. Vitalidade, conexão com a vida, vontade de viver, alegria de viver. Sexualidade, não basta viver, tem que ter prazer no viver. E o prazer vai na hora que tu toma aquele banho e tá te acariciando, na hora que tu faz aquela comida maravilhosa e tá degustindo, gostando, na hora que tu tá com alguém que tu ama, né? Então, o prazer tá ali, né? Então, não basta viver, tem que ter prazer de viver. A biodança traz isso. A criatividade, a biodança traz que a criatividade não é para tu ser um artista, ela fala todos somos artistas, e a criatividade serve para que a gente possa o quê? Desenvolver uma boa vida para a gente mesmo e para os que nos rodeiam. A criatividade tem essa função no desenvolvimento humano, né? A afetividade, que é a tua capacidade de amar, a tua capacidade, né, de poder dizer sim, mas também de poder dizer não. A afetividade é também aprender a dizer não se tu está num ambiente tóxico que vai te levar para baixo. A gente tem muitos ambientes que são tóxicos que se tu permanecer lá, tu vai adoecer até morrer. Então aí tu tem que dar um não. Tem que aprender isso na afetividade. A importância do não, né? Nas relações. Mas se é um ambiente agradável, gostoso, que tu prospere, vai. E o último potencial de desenvolvimento humano é a transcendência. Aquela capacidade que tu tem de ir além do que tu está. Porque tu precisa se sentir vivo. E se tu está estagnado, que é a posição da morte, né, tu não te sente vivo. Então, tu precisa estar desenvolvendo teus potenciais para que a vida se instale dentro de ti. Estou crescendo, estou avançando, estou sendo outro na minha ontologia até o final da minha vida. Então, é esse processo e essa linha que a biodança traz. Então, bacana. Só para complementar a corrida do nosso dia a dia, a gente come e não sente o prazer da comida pela rapidez, né, pela correria do dia a dia. A minha última pergunta aqui tem muito a ver, tem muito a ver com o que a Marisa está trazendo e com a Jussiane está trazendo também. A Marisa pergunta aqui, né, como implantar a biodança no sistema público de saúde, quais são os entraves e possibilidades. A Jussi traz como realmente seria muito bom nas escolas, e eu queria que tu trouxesse, sim, respondesse a pergunta delas e trouxesse como é que tu observa o movimento das PICs, biodança hoje, né? As PICs, para quem não conhece, são práticas integrativas complementares, né? Então, dentro do sistema de saúde, existe uma lei que possibilita que a biodança seja incluída, né, nos municípios. E vendo exemplos de municípios como Imaruí, como Pescaria Braba, entre outros, que já estão, né, avançando nessa questão. Imbituba também. Imbituba, de trazer a biodança. Como seria importante que outros municípios da região também pudessem trazer, né, para a promoção de saúde, para os benefícios, né, da questão da nossa saúde mental e emocional. Uma temática sensacional. Eu sou fã, apaixonado pelas práticas integrativas complementares, que desde 2006... ainda não é uma lei, mas é um decreto-lei
que traz e trouxe em 2006 alguma quantidade das práticas integrativas complementares para o SUS, né? E 2017, então, nós estamos com 29 práticas integrativas complementares. Complementar ao quê? Ao sistema de saúde. Então, o SUS, tu foi lá no médico, foi no psicólogo, foi no psiquiatra, ele te indicou lá o medicamento, mas vai te indicar também uma prática. Quais são essas 29? Eu não vou citar todas, mas só algumas. Biodança. A yoga, biodança, mas a yoga é também, a acupuntura é também, a crenologia, que é a questão da água mineral, a auriculoterapia, a massoterapia, a parte da massagem, as plantas medicinais, os florais, o reiki, a constelação familiar e por aí vai. São 29 práticas que os municípios têm que oferecer, segundo essa legislação, aos moradores da sua cidade, junto ao SUS, como uma prática complementar. Então, o médico tu atendeu alguém lá no SUS. A biodança não vai substituir o meu trabalho. Não, nunca. Eu vejo como parceira do meu trabalho, né? O que ela vai fazer? Tu percebeu, né? Que o teu paciente lá, né, Júnior, tá lá numa situação de pô, a biodança pode ser ótimo para essa pessoa. Ou tu pode perceber, não, a yoga pode ser ótimo. Então tu prescreve e ele vai para uma prática estabelecida nas prefeituras, gratuitamente, né? Que é cuidar das pessoas. Então não basta apenas cuidar dessa forma mecânica de ser, de dar remédio, né, e mandar a pessoa para casa, e por vezes tem coisas escondidas lá dentro que precisamos resolver. Então, de repente, uma yoga ajuda, uma biodança ajuda, né, uma acupuntura ajuda, e outros processos desses 29 que ajudam. Então, a gente está nessa batalha. 6 de maio agora temos aqui em Santa Rosa um encontro da Amurel, onde vamos estar discutindo com os agentes de saúde, universidades, como implantar essas práticas. Vai ter, quem quiser conhecer a biodança agora, né? 6 de maio a gente vai ter uma vivência de biodança, vai ter reiki, vai ter outras atividades, plantas medicinais. E 3 de maio, na Unesc, ali em Criciúma, também vamos ter uma atividade aqui para a região da Carbonífera, né? REC, também, né? Tentando trazer essa consciência para implantar. Nós queremos, eu vou fazer todo o esforço nesse sentido, de trazer todas essas práticas para o SUS o quanto antes. Então, às vezes a prefeitura está perdida, não sabe como contratar, etc. Tem leis. Tu pega hoje o município lá de água mineral, Santo Amaro. Santo Amaro criou lei municipal, já contratou os profissionais das práticas e já criou um plano de carreira para eles também. E já colocaram no orçamento. Então isso pode ser feito, e acho que as prefeituras aqui deveriam levar esse benefício aí para a população em geral, que são as práticas integrativas. Então acho que fica o alerta, assim, o convite, né, para os gestores, de repente está em Santa Rosa de Lima dia 6 de maio. 6 de maio, seria né? importante. O gestor está conhecendo as práticas, alguns eu tenho consciência que já conhecem, enfim. Né, então os gestores, né, os profissionais estão participando desse encontro. É aberto para a população? Vai ser aberto? É aberto, inscrição gratuita, para fazer a prática também é gratuito, e vai ter uma ideia, assim, para quem quiser aprofundar mesmo, conhecer como trazer isso para os municípios, né? Que é hoje a grande batalha. Na semana que vem, 27 de abril, na Assembleia Legislativa, está sendo lançado e instalado o FOR-PIX, que é o Fórum das PICs em Santa Catarina, coordenado pela Assembleia Legislativa, né? Tu falaste que já na psicologia também tem um grupo de trabalho das PICs, na biodança a gente tem um grupo de trabalho, o governo do estado também tem. Falta é realmente chegar nas pessoas, e eu acho que nós temos que fazer essa batalha aí, porque é um benefício muito grande para a população, que tem que chegar de forma gratuita, porque tudo tem custo, né, Júnior? Você sabe como é que Sim. Né? O Conselho Federal de Psicologia estava com um movimento de criar não sei como é que é o andamento, mas de criar um observatório das PICs, né, até para ver como é que seria a articulação, né, do psicólogo, a relação do psicólogo com essas práticas. Então isso é bacana, importante. Nesse 6 de maio a gente vai estar instalando o Observatório das PICs da Amurel, onde a gente vai passar de prefeitura em prefeitura, ver se consegue implantar isso em cada prefeitura, né? Vamos para Amurel, vamos para a REC, vamos para a MESC, vamos seguir tudo que é isso. Para todo o Brasil. E aqui pegando assim com a Jússia ainda, né, como realmente seria muito bom nas escolas, eu acho que é isso, eu acho que é parte da iniciativa, procurar os facilitadores, né, acolher, os gestores têm que estar atentos ao que está acontecendo.
né, e pensar assim, grupos dentro das escolas, grupos no CRAS, né, grupos nos NASFs, na saúde, educação, assistência social. Isso é muito, muito produtivo mesmo e vai contribuir muito com a saúde e qualidade de vida de todas as pessoas. Estamos chegando no nosso final aqui agora, né? Antes das considerações, eu quero anunciar a nossa próxima convidada da semana que vem, né? Semana que vem a gente vai estar com a Juliana Zanini. A Juliana Zanini é nutricionista, né? Aqui de Orleans. E a temática que a gente vai estar discutindo vai ser nutrição na saúde da mulher. Então a gente vai falar sobre alimentação, vai ser um programa muito bacana. E a gente aguarda assim o convite a audiência, né? A participação de todos aqui participando. Juliana Zanini, nutricionista, tema nutrição na saúde da mulher, certo? Agradecer nossos patrocinadores, 3D Telecom, Brat Automóveis e Conecta Informática. E agora eu gostaria de trazer as considerações finais do Constantino, né? E fica à vontade. Bom, primeiro te agradecer aí, né? Agradecer aí o Daniel, que bela estrutura a TV Orleans tem aqui. Agradecer a Romilda, que está junto aqui, o Leandro, que deve estar nos bastidores lá também. E dizer que a acolhida foi muito boa aqui e que, né? Agradecer os ouvintes também, né? Os internautas, né? Como a gente chama. E dizer que é isso, gente, que o sistema, para uma síntese, né? O sistema é agressivo, o sistema é antivida, o sistema ele dificulta a nossa vida, a cultura estabelecida dificulta, mas só que nós somos seres cósmicos. Eu quero lembrar, a nossa origem é no cosmos, a gente foi gerado numa estrela e temos uma grandeza, e a vida é o que tem de mais sagrado no processo. Portanto, né, buscar ambientes saudáveis, buscar ambientes nutritivos, que é onde a gente merece estar. A gente merece estar onde a gente é amado, né? E fugir dos ambientes tóxicos que geram doença. Esse é o processo. E te convido, se tiver oportunidade, para conhecer um pouco de biodança ali nas termas, ali em Tubarão, ou temos muitos grupos em Florianópolis e em outros lugares. Te agradeço mais uma vez, Júnior, e quando der, gostaria de estar aqui com vocês. Gostei muito aqui de estar com vocês. Vamos trazer o Constantino novamente aqui. Eu gostaria de agradecer novamente aos patrocinadores, 3D Telecom, Brat Automóveis e Conecta Informática. Quero finalizar com um vídeo. Na época que eu trabalhei em Gravatal, a gente tinha o projeto Motive-se, que finalizou em pandemia e mudanças de gestão e de equipe. Mas eu sei que tem pessoas do projeto Motives que ainda me acompanham, ainda me seguem. Eu tenho muita gratidão pelo trabalho que foi realizado, gratidão pela parceria que a gente teve com o Constantino lá. Quero desejar para todos, né, uma boa noite, agradecer a audiência, agradecer os patrocinadores e finalizar, né, com esse, estou até emocionado, finalizar com esse vídeo que está nos meus arquivos pessoais, que é de um momento muito especial na minha vida e na minha carreira profissional. Aqui no museu, foi aqui no Museu ao Ar Livre. Foi o né? primeiro, foi a finalização do ano do grupo, né, onde a gente reuniu na Unibave. Tinha mais de 120 pessoas participando de uma vivência de biodança naquela época. Né? E a gente convidou e tu aceitou de imediato. Até hoje o pessoal diz, quando é que vai voltar a biodança? Quando é que vai voltar para nós? Quando é que o projeto vai voltar? Tomara que o projeto volte também em Gravatal, né? Em outros municípios busquem, né? Atender. Vamos de vídeo então, Daniel, para finalizar. Boa noite a todos e agradeço a audiência.